Os corredores da justiça deveriam ser santuários do devido processo legal. No entanto, em 23 de maio de 2025, um evento se desenrolou no Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do Brasil, que fez o país tremer na base. Imagine a cena: um ex-ministro de Estado, Aldo Rebelo, figura como testemunha. De repente, o ar se eletrifica com tensão. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, lança uma ameaça direta. Uma ameaça de prisão, ao vivo, para todo o Brasil ver. Isso não foi um conchavo de bastidores ou uma intimidaçãozinha ao pé do ouvido. Foi uma declaração pública, em alto e bom som. Este confronto chocante levanta questões profundas. O que significa quando uma testemunha, em pleno depoimento, encara a perspectiva de ser presa por suas palavras? A linha entre manter o decoro e a intimidação descarada pode ser perigosamente tênue. Para entender a gravidade do confronto de 23 de maio, precisamos mergulhar em seu contexto. Aldo Rebelo não era uma testemunha qualquer. Ele já serviu como ministro da Defesa, ministro da Ciência e Tecnologia, ministro do Esporte e ministro da Coordenação Política e Relações Institucionais. Sua presença no STF era como testemunha de defesa do almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha. O próprio Garnier é uma figura central na investigação em curso sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado, visando manter Jair Bolsonaro no poder após as eleições de 2022. O que estava em jogo não poderia ser mais crucial. O papel de Rebelo como testemunha o colocou diretamente na linha de tiro de um drama nacional altamente polarizado. As alegações de tentativa de golpe dividiram o país, com argumentos inflamados de todos os lados. Rebelo, ao testemunhar pela defesa, estava pisando nesse campo minado. Suas palavras, suas interpretações e até mesmo sua postura seriam, sem dúvida, escrutinadas sob um intenso microscópio político. O estopim do confronto ocorreu durante uma linha específica de questionamento. Aldo Rebelo foi pressionado sobre a frase "à disposição", supostamente usada pelo almirante Garnier. Rebelo, em seu depoimento, tentou contextualizar e, alguns diriam, relativizar o termo. Ele sugeriu que a linguagem pode ter nuances, seu significado dependendo do contexto e da intenção. Essa tentativa de dissecar a semântica de uma frase crucial não caiu bem para o ministro Alexandre de Moraes. Moraes acusou Rebelo de tentar fazer um palanque político, um desvio do testemunho factual esperado. A intervenção do ministro foi cortante. O senhor não está em posição de avaliar a língua portuguesa neste contexto. Atenha-se aos fatos. Rebelo, contudo, bateu o pé. Ele respondeu diretamente a Moraes, afirmando seu direito à sua própria avaliação da linguagem. A troca de farpas escalou rapidamente. Diante da insistência de Aldo Rebelo em seu direito de interpretar a linguagem e expressar suas opiniões, o ministro Alexandre de Moraes lançou seu ultimato. "Se o senhor não se comportar, será preso por desacato", afirmou Moraes, de forma inequívoca. As palavras ecoaram pelo plenário e por todo o país através das transmissões ao vivo. Isso não era mais um debate sobre semântica ou discurso político. Era uma demonstração nua e crua de poder judicial. Um aviso claro de que a postura da testemunha era intolerável e seria recebida com consequências severas. A ameaça de prisão pairava, palpável no ar, transformando a natureza do depoimento. Rebelo, embora visivelmente abalado, tentou manter a compostura. "Estou me comportando", respondeu ele. Mas Moraes não se deixou abalar. O confronto entre o ministro Alexandre de Moraes e Aldo Rebelo nos força a fazer uma pergunta fundamental. Isso foi um exercício de legítima autoridade judicial ou cruzou a linha para o autoritarismo? Autoridade, em um tribunal, é necessária. Os juízes devem manter a ordem, garantir que os procedimentos sejam justos e eficientes e impedir o abuso do processo legal. No entanto, quando se percebe que a autoridade é usada não para facilitar a busca pela verdade, mas para controlar o pensamento, para sufocar a expressão legítima ou para intimidar os participantes, ela corre o risco de se transformar em autoritarismo.
A ameaça de prisão dirigida a Aldo Rebelo por sua maneira de testemunhar levou muitos a temer que essa linha tenha sido de fato ultrapassada. Rebelo estava genuinamente obstruindo a justiça ou estava meramente oferecendo uma interpretação inconveniente para uma narrativa específica? Se uma testemunha se sente compelida a se autocensurar por medo de prisão imediata, o que isso faz com a qualidade e a confiabilidade do testemunho? A verdadeira justiça depende do relato livre e completo das testemunhas. A distinção crítica reside na intenção e na proporcionalidade. A ameaça de prisão foi uma resposta proporcional à conduta de Rebelo. O incidente envolvendo Aldo Rebelo e o ministro Alexandre de Moraes não é apenas um drama isolado de tribunal. Ele tem implicações profundas para o tão caro princípio da liberdade de expressão. Quando uma testemunha, na mais alta corte do país, é ameaçada de prisão pela forma como articula seu depoimento, uma mensagem que gela a espinha é enviada. Essa mensagem reverbera muito além das paredes do STF. A liberdade de expressão não é absoluta, especialmente dentro dos limites estruturados de um processo legal. O testemunho deve ser pertinente, e não se pode permitir que testemunhas tumultuem o processo ou fiquem de lero-lero indefinidamente. No entanto, o espaço para uma testemunha explicar seu raciocínio, contextualizar suas declarações e até mesmo desafiar a premissa de uma pergunta é vital para uma compreensão abrangente dos fatos. Se esse espaço é comprimido pelo medo de represália imediata e severa, como a prisão por desacato, então a própria essência de um testemunho livre e justo fica comprometida. O STF, em seu papel de guardião da Constituição, deveria ser um bastião dos direitos fundamentais, incluindo a liberdade de expressão. Contudo, incidentes como este levantam sérias preocupações de que, em nome da proteção da democracia ou do combate à desinformação, a própria corte possa estar erodindo essas mesmas liberdades. O verdadeiro discurso democrático floresce na diversidade de vozes, não no silêncio imposto pela força. O confronto no Supremo Tribunal Federal carrega um peso que se estende muito além do destino imediato de Aldo Rebelo ou dos detalhes do caso do almirante Garnier. A ameaça pública de prisão, dirigida a um ex-ministro de governo, envia uma mensagem profundamente intimidadora para toda a população. Se um homem da envergadura de Rebelo pode ser submetido a um aviso tão duro por sua escolha de palavras, então quem, precisamente, está a salvo de tratamento semelhante? Este incidente não intimida apenas outras potenciais testemunhas de peso em investigações políticas sensíveis. Seu efeito cascata atinge cada cidadão que um dia possa se ver na posição de ter que falar umas verdades na cara do poder. A mensagem implícita é de conformidade. Ande na linha, escolha suas palavras com extremo cuidado e não desafie a narrativa dominante. Isso cria um ambiente de apreensão, onde indivíduos podem hesitar em expressar preocupações legítimas ou oferecer perspectivas críticas por medo de severas repercussões. Considere o impacto psicológico. Quando os cidadãos testemunham tal demonstração pública de poder judicial contra uma figura conhecida, isso pode fomentar um sentimento de impotência e vulnerabilidade. A defesa da democracia frequentemente exige coragem. A coragem de questionar, de desafiar e de cobrar responsabilidade do poder. O incidente com Aldo Rebelo intensificou um debate já fervoroso sobre o papel e o poder do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Historicamente, as Cortes Supremas são vistas como as guardiãs últimas da Constituição, intérpretes da lei e protetoras dos direitos fundamentais. No entanto, nos últimos anos, particularmente no Brasil, o STF assumiu um papel cada vez mais proeminente, alguns diriam intervencionista, no cenário político. Essa percepção de expansão do poder judicial levanta questões críticas sobre o equilíbrio entre os poderes, um pilar da governança democrática. Quando o judiciário, e especificamente o STF, é visto não apenas interpretando leis, mas também moldando resultados políticos, as fronteiras entre os poderes do Estado podem se tornar perigosamente turvas. A ameaça contra Rebelo exemplifica o tipo de ação judicial assertiva que alimenta essas preocupações. Críticos argumentam que um judiciário com superpoderes pode se tornar uma ameaça tão grande à democracia
quanto um executivo ou legislativo com poder demais. Se o STF é percebido como inquestionável ou como perseguindo uma agenda política particular, a confiança pública na instituição se esvai. O desafio, portanto, é encontrar o equilíbrio justo. O caso envolvendo Aldo Rebelo serve como um duro lembrete de que o exercício do poder judicial deve ser constantemente avaliado sob a ótica dos princípios da responsabilidade democrática. Estamos numa encruzilhada crítica. O confronto no Supremo Tribunal Federal entre o ministro Alexandre de Moraes e Aldo Rebelo é mais do que uma manchete dramática. É um sintoma de tensões mais profundas na democracia brasileira. Ele nos força, como cidadãos, a encarar perguntas incômodas sobre poder, justiça e o futuro de nossas liberdades. Estamos testemunhando a defesa resoluta das instituições democráticas contra ameaças genuínas. Ou estamos vendo a consolidação de uma autoridade que não tolera dissidência e prioriza o controle em detrimento das liberdades constitucionais? O caminho à frente exige vigilância. Exige que prestemos atenção rigorosa, não apenas aos resultados dos processos judiciais, mas ao processo em si. Como as testemunhas são tratadas? Há espaço para opiniões diversas, mesmo as mais desconfortáveis? Uma democracia saudável floresce com transparência e cobrança de responsabilidade, especialmente de suas instituições mais poderosas, incluindo o judiciário. A pergunta suscitada pelas ações do ministro Moraes, isso é justiça ou é autoritarismo? Deve ser feita abertamente e repetidamente. O incidente envolvendo Aldo Rebelo é um chamado à reflexão e um chamado à ação.